Dá bom dia então para Lila, que é vice-presidente do CMDCA. Lila, bom dia, obrigada, viu, por ter esse espaço para falar com a gente agora cedo sobre essa eleição tão importante que aconteceu ontem aqui em Guaratinguetá. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os presentes aí desculpe, no Jornal da Manhã, Rádio Máxima. Foi muito trabalho ontem, né, Lila? Foi muito trabalho, na verdade não foi só ontem, né? Nós estamos desde março trabalhando para essa eleição. E a gente está falando aqui sobre esse pleito, né, e as peculiaridades de cada cidade também. Aqui em Guaratinguetá, né, conforme o Felipe estava falando, foi diferente de Aparecida e Roseira, foi um voto por pessoa, né? A gente escolhia um candidato apenas aqui em Guaratinguetá. Isso, a nossa legislação já está acompanhando a legislação federal, que faz essa ressalva, né? Essa organização, vamos dizer assim, dos votos, né? E em todos os municípios, aos poucos, estão se adequando a esse quadro. E a gente estava analisando aqui, Guaratinguetá teve uma votação baixa, né, Lila? Então, não é só Guaratinguetá, né? Nós temos mais de 95 mil eleitores. 3.070 votaram. Foi um número, vem crescendo o número de participação, né? Esse número foi maior do que o de 2019, mas realmente é muito baixo, não chega nem a 10%, né? Eu acho que isso, você estava falando de um laboratório, é extremamente revelador o engajamento e quais são as preocupações do município, né? Quais são as preocupações da nossa sociedade. Porque é aquilo que cai naquilo que a gente sempre fala, né? As pessoas gostam bastante de apontar, reclamar, questionar, mas a hora que dá a oportunidade de participar, nem sempre é aquela grande massa como a gente vê na reclamação, né, Lila? Exatamente. Eu acho que é uma questão da democracia participativa e, quer dizer assim, você delega ao candidato a realização e todo o processo da democracia. E ela não é só isso, né? Ela é você estar junto, construindo e participando e fiscalizando todo o trabalho. E é trabalhoso. Isso é trabalhoso. É verdade. Então, a gente precisa pensar e repetir mesmo que democracia a gente quer, que sociedade a gente quer. Quando nem 10% da população se envolve com um conselho que vai trabalhar com a infância e adolescência do município, que é o presente e o futuro, e foi o nosso passado, né? É extremamente preocupante isso. É verdade. Lila, eu queria saber de você como no dia de ontem, como que fica a questão, por exemplo, de acompanhamento e fiscalização, porque é uma eleição, né? Então a gente está acostumado ali a olhos bem abertos a questão de boca de urna, quem que está ali aproveitando os últimos minutos para tentar convencer a ganhar um voto, porque é o que a gente já falou e você reforçou. A pessoa tem que engajar mesmo, ela tem que ser convincente para poder receber o seu voto e fazer a pessoa sair de casa, sendo que não é obrigatório, e fazer o seu voto. Mas como que isso se dá dentro do colégio no dia da eleição? Quem que geralmente fica nessa fiscalização? Só um pouquinho antes, só de responder sua pergunta, eu queria falar assim, o problema é que não é o candidato que tem que engajar, a sociedade que tem que se engajar com a causa, né? Que a nossa causa é a criança ou adolescente do nosso município, não é o candidato. E aí eu escolho o candidato adequado para defender o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, só essa ressalva. A eleição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é acompanhada de perto no país todo pelo Ministério Público, pela Justiça da Criança e da Infância e da Adolescência, da Juventude. Aliás, então é criado canais, né, de denúncias. Essas denúncias são averiguadas pela comissão
e junto com o Ministério Público, e cada candidato tem fiscal, né? E qualquer munícipe pode fazer a sua denúncia. Quando há caso de boca de urna ou de transporte coletivo, a gente precisa acionar a polícia. Inclusive eu ouvi muita gente comentando que houve esses fatos aqui em Guaratinguetá. Eu ouvi bastante gente falando que houve gente distribuindo santinho dentro da escola. Inclusive a propaganda na mídia social ontem estava proibida. Aí as pessoas precisam fazer as denúncias corretas, conforme a Lila explicou, né? Ô Lila, você acha que o fato, né? Agora, deixa eu falar assim uma coisa. Não houve dentro do... o que houve denúncia foi de fala, mas não de distribuição de santinho. Porque isso a gente pessoas pedindo o voto, né? Pedindo, isso a gente verificou e resolvemos na hora todos esses problemas. Agora, na mídia, pessoa pedindo voto era o candidato ou alguém da turma, do staff do candidato? Não, candidatos nem nem compareceram. Aliás, compareceram quando chamados, né? Quando havia denúncia chamado pelo Ministério Público e pela comissão, eles eram convocados para poder tomar as providências, né? Mas nem os candidatos nem compareceram, só votaram e saíram, não ficaram no local da votação. Agora eles tinham os fiscais, né? Os fiscais deles estavam presentes, estavam olhando. Também dos fiscais eu tenho que é preciso reconhecer que eles tiveram um comportamento muito exemplar. O que aconteceu é o próprio vamos dizer assim, o eleitor, o simpatizante tentar indicar, né, o candidato. Mas isso foi coibido rapidamente. Ô Lila, agora você falou, você tinha uma outra questão da fiscalização, né? Isso, que a gente estava falando. Então, dentro do colégio trabalhando, além de toda uma equipe de mais de 60 pessoas, mesários, né, presidente da sessão, tinha um grupo de pessoas encarregadas de fiscalizar dentro do colégio, e tinha os canais de denúncia e tinha a presença da própria doutora Ana Cláudia, que é a promotora da Infância e Juventude. O próprio secretário também esteve presente. Agora, nas mídias tem três problemas identificados. Um que não é problema, o eleitor, ele pode manifestar silenciosamente, por exemplo, o voto. Ele pode colocar, né, votei, né, fiz meu voto. Agora, o que não podia e que não pode, e infelizmente é triste porque são pessoas públicas que muitas vezes têm esse comportamento, fazer a propaganda de um candidato. Isso realmente não pode. Entendi. Ô Lila, você acha que por a eleição ser apenas em uma escola, né, determinada em um local, isso dificulta um pouco o acesso? Porque, às vezes, cada ano que passa, a gente pode ir aprimorando, né, a legislação, a situação, porque se você coloca em um local, de repente, mais central, vendo a peculiaridade de Guaratinguetá, o que você acha que se pode vir a contribuir num próximo pleito, uma outra região, uma outra escola também que possa abrigar a eleição? Então, isso foi determinado pelo uso da urna eletrônica. Tá. Na verdade, assim, foi a primeira eleição, né? Com a urna, unificada, né, dos conselheiros tutelares com a urna eletrônica. O cartório eleitoral, a Justiça Eleitoral, ela fez toda uma reorganização, reprogramou as urnas para conter em cada urna pelo menos 5.000 eleitores, para que pudesse reorganizar o trabalho. Foi reorganizado dessa maneira. Sendo assim, Guaratinguetá precisou de 20 sessões com as urnas eletrônicas. E é uma eleição municipal feita sob
total responsabilidade aqui do município. Então, as negociações internas com as escolas, né, assim, com as secretarias, facilitou, era mais fácil, vamos dizer assim, para poder a convocação de funcionários, enfim, de quem ia trabalhar. Então, por que essa escola? Porque ela era a única do município municipal que teria 20 salas e acessibilidade para que organizasse a eleição. E a questão do número de escolas, né, de colégios, né, eleitorais, do colégio eleitoral não, desculpe, de escolas mesmo envolvidas, está relacionado também com essa organização, essa parceria, porque o Tribunal Eleitoral, ele não é responsável por essa eleição. Né? Foi feita uma parceria para esse empréstimo das urnas eletrônicas e a gente recebeu algumas orientações. Então, essa organização foi seguindo essas orientações. E nós, no município, ele tem apenas um Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Nas cidades maiores, que possuem mais de um conselho, então, permite um maior número de candidatos, então, há uma reorganização disso também. Entendi. Então tá certo, a posse será o ano que vem, né? 10 de janeiro. 10 de janeiro. E 10 de janeiro. Aí... Pois não, pode falar. Eu não, tô te ouvindo. A posse será no dia 10 de janeiro de 2024, né? Acredito que na Câmara mandato Municipal. De 4 anos, né? Para mandato de 4 anos. E vamos continuar sempre apoiando aqui o Conselho Tutelar, né? Divulgando as informações. A gente teve um episódio aqui em Guaratinguetá recentemente, né? Do espaço que foi... Espaço físico, né? Um problema, né? Com o espaço físico, né? No qual os conselheiros ficaram atendendo de forma remota, nunca deixaram de atender, mas houve um problema da limpeza e tal. Isso já foi superado, né, Lila, desculpa. Eu acho que está sendo uma conversa junto com o Ministério Público. A princípio, a limpeza foi feita, mas existem outras questões que precisam ser resolvidas também. Eu, sinceramente, no momento, eu não sei lhe informar se voltou ou não ao atendimento presencial. Então, eu realmente, vocês me desculpem, mas eu não tenho essa informação agora. Mesmo que tenha... Quem estiver ouvindo, tiver, por favor, se manifeste. Mas o que eu acho importante, no nosso município, eu acho que assim, há vários reflexos em várias ações, tanto da sociedade civil quanto do poder público, de que ainda a criança e o adolescente do nosso município não é prioridade. Então, assim, o próprio envolvimento, o baixo envolvimento essa eleição mostra isso. Então, é preciso superar de que, primeiro, o Conselho Tutelar não é só para criança pobre, nem só para adolescente pobre, é para criança e adolescente. Há vários problemas que acontecem com crianças e adolescentes no nosso município, de nível socioeconômico mais altos, que ficam silenciados no consultório, no advogado, e que as crianças continuam desrespeitadas. Então, a questão maior é essa, né? Quando é que o nosso município assumirá seu compromisso, tanto sociedade civil quanto poder público, como prioridade, né? Já que nós queremos construir sociedades mais justas, mais participativas, mais respeitosas, que são capazes de diálogo. Isso não nasce do nada. Isso é construído, é formado, é educado, porque a gente prioriza e respeita a criança e o adolescente. Porque senão os nossos exemplos, ou os exemplos futuros, continuarão sendo o que muitos de nós têm dado. E as crianças aprendem, os adolescentes aprendem por esses exemplos. Tá aí, o CMDCA. Então, acho que isso é importante reforçar. Ótimo, vocês bem acompanham, né, de perto todo o trabalho do Conselho Tutelar, inclusive responsável, né, o CMDCA pela eleição dos conselheiros e também responsável em instituir e elaborar projetos, né, que possam ser colocados como políticas públicas no município no que se refere à criança e adolescente, né, Lila? E aí
Então, logo vocês podem vir também aqui ao jornal falar também desses projetos já elaborados por vocês, apresentados, e todo o trabalho também do CMDCA aqui em Guaratinguetá. Obrigada pela Obrigado, oportunidade. Lila. Obrigada, Um abraço, Lila. boa semana. Bom descanso. Deus abençoe. Bom Bom dia, boa semana.